A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas, atuo há mais de 20 anos no Ministério Infantil e esse é o nosso curso de capacitação para o Ministério Infantil. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre o voluntariado no Ministério Infantil. Vamos entender o quanto é importante o voluntariado para o Ministério Infantil, compreender realmente o conceito de voluntariado e entender as qualidades do voluntário para o Ministério Infantil. Lembrando sempre, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. No final dessa aula, deixa o teu comentário, diga o quanto essa aula abençoou a tua vida. Tudo isso é muito importante para tornar nosso canal mais relevante. Quando falamos do trabalho dentro da igreja cristã, a maior parte dos trabalhos são feitos por voluntários. Então, o voluntariado é muito importante para a igreja atual. Mas, infelizmente, muitas pessoas não compreendem o que é voluntariado. Muitas pessoas acham que voluntariado é fazer quando eu quero, da maneira que eu quero, sem comprometimento. E, infelizmente, a igreja tem sofrido por essa falta de conceito do que é realmente o voluntariado. O voluntariado, embora é feito de uma maneira espontânea, ele exige de nós comprometimento. Então, a pessoa precisa se comprometer com a causa que ele está envolvido. Então, isso é muito importante. Então, nós precisamos, começar entendendo o que é voluntariado. Então, voluntariado é quando pessoas de livre e espontânea vontade. Então, é interessante isso, são pessoas que se oferecem para fazer algo. Então, eles não são obrigados, eles não fazem por obrigação, mas sentiram o chamado de Deus no coração, sentiram um toque de Deus no coração e se ofereceram para apoiar uma causa. Então, voluntariado são pessoas de livre e espontânea vontade, que oferecem as suas habilidades e o tempo. Então, eles vão oferecer aquilo que eles sabem fazer para que desenvolva o trabalho do Senhor, no nosso caso, o trabalho do Ministério Infantil, e oferecer também o seu tempo. Então, o voluntariado, as pessoas de livre e espontânea vontade vão oferecer os seus talentos, suas habilidades e seu tempo, e principalmente sem esperar nada em troca. Então é importante isso, o voluntário ele faz porque ele está servindo o reino de Deus, porque ele sentiu um chamado de Cristo e ele não espera nada em troca. Então ele não espera que nessa vida ele receba algo em troca por aquilo que ele está fazendo, mas ele sabe que ele está servindo o seu Deus, servindo a obra do Senhor e ele está comprometido com isso. Então, voluntariado deve partir de um coração chamado por Deus, vocacionado. Então, se você está assistindo essa aula, eu acredito que Deus tocou o teu coração para fazer algo. Então, isso é voluntariado. Outra coisa importante, o voluntariado dentro da igreja, ele só vai ter sucesso, ele só vai conseguir desenvolver aquilo que se propôs a fazer com algumas coisas. Então, não tem como ter um projeto de voluntariado, seja no Ministério Infantil, seja em qualquer outro departamento da igreja, sem algumas coisas importantes que vamos falar agora. Então, o voluntariado de sucesso, aquele voluntariado que realmente faz diferença, faz os projetos acontecer, ele precisa de algumas coisas. Primeiro, comprometimento. Então, não existe como desenvolvermos um projeto dentro da igreja com voluntários se as pessoas que estão se ofertando não tiver comprometimento. Então, meu irmão, minha irmã, você que está abrindo o coração para o chamado de Deus na tua vida, na área infantil, precisa haver de nós, na nossa parte, comprometimento. Então, voluntariado de sucesso exige comprometimento. Outra coisa, ele precisa ser feito com empatia. Então, é movido o coração pelo amor. Então, quem move nosso coração, nosso desejo de fazer algo para as crianças, é o amor que nós temos ao nosso Deus e o amor que nós temos pelas crianças da igreja. Então, a empatia deve fazer parte do voluntariado. Então, aquele que se oferece para fazer algo em favor de algum ministério na igreja, ele está movido por empatia. Ele pensa e diz, o que eu esperava que alguém fizesse por mim quando eu era criança, quando eu estava na minha adolescência. E esse sentimento de empatia vai mover o voluntariado da igreja.
Outra coisa importante com voluntariado de sucesso é a cooperação mútua. Então, dentro do Ministério Infantil, dentro do trabalho que vamos exercer com as crianças, ninguém pode trabalhar sozinho, ninguém pode estar fazendo tudo sozinho. Então, precisa haver uma cooperação. Nós já aprendemos na primeira aula que Ministério Infantil é todo o trabalho dentro da igreja voltado à criança. Então, se você faz parte do Ministério Infantil, todo o trabalho que for voltado às crianças diz respeito a você. Você deve estar ajudando, se oferecendo para ajudar, porque você faz parte do Ministério Infantil da igreja. E por fim, precisa-se para um voluntariado de sucesso, responsabilidade. Então, as pessoas que estão envolvidas nesse voluntariado, ele deve assumir as suas responsabilidades. Então, para que o trabalho desenvolva, são delegados funções e cada um deve entender, olha, isso é a minha responsabilidade, eu preciso fazer, porque muitas vezes dentro do Ministério Infantil a pessoa diz, se eu não fizer, outro faz, e alguém está sobrecarregado e outros estão se omitindo as suas responsabilidades. Então, o voluntariado de sucesso, ele exige que essas coisas estejam presentes. Pastor Rogério, o que se exige de um voluntário? Quais as qualidades que o voluntário, que espera de mim como voluntário? Eu estou me ofertando para trabalhar no ministério da igreja. O que o ministério da igreja espera de mim como voluntário? Primeiro, voluntariedade. Então o nome já diz, é um trabalho voluntário. Então é importante que haja na pessoa que vai se oferecer para um trabalho voluntariedade. Mas o que é isso? Voluntariedade é aquele que faz nada, faz tudo sem ser obrigado a nada. Então ele faz de livre e espontânea vontade. Então nós precisamos entender que muitas pessoas no Ministério Infantil, em outros ministérios da igreja, perderam a voluntariedade. Então estou fazendo porque o pastor quer que eu faça, porque alguém está cobrando de mim, e eu não tenho mais prazer em fazer aquilo. Mas eu digo para você que é muito importante, faça de forma voluntária. Eu estou me comprometendo a fazer, porque no meu coração eu senti um chamado de Deus, senti um toque de Deus, e voluntariamente estou fazendo a obra do Senhor. Então exige-se dos voluntários, espera de mim, espera de você como voluntário, voluntariedade. Outra coisa importante, precisa de renúncia. Pastor, o que é renúncia? Na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, renúncia vem do grego, que quer dizer abrir mão de um direito que é seu. Então, nós precisamos entender que uma vida de renúncia, você tem direito de fazer algo, você trabalhou a semana inteira, tem direito de descansar, mas o chamado de Deus na tua vida, o mover de Deus no teu coração, te leva a dizer, não, eu vou abrir mão desse direito que eu tinha de descansar para me envolver na obra do Senhor e fazer diferença na vida das crianças. Então é preciso renúncia. Então não tem como fazer a obra de Deus sem renúncia. Hoje em dia muitas pessoas pensam, se der tempo eu faço, se houver algo menos importante eu faço. Não, o reino é prioridade. Então muitas vezes eu tenho que fazer, eu tenho algo a realizar, mas eu digo, não, a prioridade é o reino e eu vou abrir mão do meu tempo para servir o reino. Então espera do voluntário, primeiro, voluntariedade. Espera do voluntário, segundo, renúncia. Terceiro, espera-se do voluntário, amor sincero ao Senhor. Então é muito importante isso. João 21:15, Jesus pergunta, Pedro, você me ama? E Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele diz, vai apacentar os meus cordeiros. Quando nós lemos essa passagem, Jesus está chamando a Pedro para cuidar das suas ovelhas, cuidar dos cordeiros, mas ele tinha ter certeza de uma coisa, que Pedro realmente o ama. E você, meu irmão, está fazendo por amor? Está realizando por amor ao Senhor? Nós precisamos entender o que me move na obra de Deus, o que me move fazer algo para o Senhor é o amor que eu tenho por Ele. Então nós precisamos ter um amor sincero e verdadeiro ao Senhor para que possamos fazer a obra de Deus. Deuteronômio no capítulo 6, Moisés faz uma pergunta para o povo de Israel e diz assim, olha, Deus não te pede nada extraordinário, Deus não te pede algo grandioso.
Apenas uma coisa Deus te pede, que o ame de todo o coração. Esse mandamento ainda continua. Deus espera de mim, de você, como voluntário na obra do Senhor, que o amamos de todo o coração. Outra coisa importante no voluntário é o ânimo, estar animado. Servir a Deus, fazer algo dentro da obra de Deus. Nós sabemos que estamos numa luta espiritual, nós sabemos que muitas coisas vêm para tentar nos parar, nos fazer desistir, mas você, meu irmão, você, minha irmã, esteja animado, esteja sempre confiante. Pastor, mas o que nos leva a estar animado? É compreender que o que fazemos e o que realizamos não é por nossa capacidade. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, verso 5, Paulo fala assim: não que nós sejamos capazes de fazer algo ou pensar em algo, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. Eu quero te dizer que dúvidas vão vir, muitas vezes você vai olhar e vai dizer, eu não sou capaz, não tenho qualidade, eu não consigo fazer. E quando isso acontecer, marca na tua Bíblia, segundo aos Coríntios 3 e 5, e lembre que Deus é quem te capacita. E quando eu entendo isso, eu estou animado, porque estou confiando no poder do nosso Deus. Então, o voluntário do Ministério Infantil deve estar animado sempre. Outra coisa importante, buscar ter uma vida exemplar. Pastor, o que as crianças precisam nesses últimos dias? Referencial. Muitas crianças perderam o referencial da família, não têm um referencial dentro do seu núcleo familiar, da sociedade em que vive, e nós precisamos estar dentro desse mandamento de ter uma vida exemplar. Provérbios 22, 6 diz, ensina o menino no caminho que deve andar. É importante você notar que não é ensina o caminho, porque ensinar o caminho é mostrar algo, apontar para algo, mas não fazer aquilo que eu aponto ou mostro. Mas a Bíblia diz, ensina o menino no caminho, quer dizer fazendo, acompanhando, caminhando com ele. Então, dentro do Ministério Infantil, tudo que você falar, tudo que você ensinar, deve ser validado pelo teu exemplo. Fale aquilo que você vive, ensina aquilo que você viva e mostre para as crianças um referencial de vida cristã, porque eles precisam disso daí. Com alguma dúvida? WhatsApp 19 98235 2607, estamos à tua disposição. E se você ainda não conheceu, conheça o Centro de Treinamento Barak. Nós temos muitos cursos voltados ao Ministério Infantil. Quer aprender a pregar para as crianças? Temos um curso de pregação para criança. Quer aprender a contar história para criança? Temos um curso de contação de história para criança. Quer fazer um curso de teologia básica voltado ao Ministério Infantil? Nós temos esse curso. Quer trabalhar em inclusão dentro da igreja? Nós temos um curso de inclusão. Então, entre em contato conosco no WhatsApp 19 98235 2607. Aqui embaixo está também o nosso site. Entre no nosso site e conheça todos os nossos cursos. Agora eu quero te fazer um pedido, se inscreva no canal, está aparecendo aqui um link do nosso centro de treinamento, se inscreva, assista o vídeo sugerido, deixe o teu comentário, que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor. Amém.